segunda-feira, dia do consultório aqui no Tribuna Livre. Nós estamos recebendo aqui no programa, vamos conversar com um médico, cardiologista e também pesquisador. Ele que é doutor pela USP em São Paulo em cardiologia, o doutor Valério Vasconcelos. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui, bem-vindo ao nosso programa. No último dia 8 foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, que vem a ser um dos principais causadores das doenças cardiovasculares. Do ponto de vista da cardiologia, como é que o senhor observa essa necessidade da nossa sociedade, das pessoas, de maneira geral, fazerem esse tratamento em relação ao colesterol para evitar doenças no coração? Então, Bruno, como você muito bem colocou, dia 8 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela entra em campanha para que as pessoas procurem dosar o colesterol, justamente porque é a única forma de você diagnosticar o colesterol elevado através da dosagem, porque o colesterol elevado ele não traz sintoma. Para você ter uma ideia, de cada 10 brasileiros, 4 têm colesterol elevado e não sabem muitas vezes. Então, essa dosagem é importante para justamente evitar a maior causa de morte no nosso país, que é a doença cardiovascular. Inclusive, diga-se de passagem, tem aumentado muito agora na pandemia. Justamente uma das coisas é porque as pessoas muitas vezes deixaram de ir aos consultórios por medo e, com isso, também consumindo mais alguns alimentos em excesso e por falta de atividade física, aumentou-se muito não só o colesterol elevado, como também outros fatores de risco para as doenças cardiovasculares e a própria doença cardiovascular, que na verdade é o infarto e o derrame cerebral, que é o que mais mata. Tem uma série de doenças que colaboram para um problema cardiovascular. Além do colesterol, quais são as demais doenças que podem levar um AVC ou um infarto? Então, por exemplo, uma pessoa que tem colesterol elevado, ela também pode ter um excesso de peso. A pessoa também pode ter, o sobrepeso ou a obesidade. A pessoa também pode ter diabetes, que é uma outra taxa, a taxa da glicose, que é o açúcar do sangue elevado, contribui também para as doenças cardiovasculares. A pessoa pode ser fumante também, se ela é fumante também aumenta muito, porque junto com o colesterol, junto com a pressão alta e junto com outros fatores de risco, acelera o que a gente chama de aterosclerose, que é a deposição de gordura nas artérias. Pode ser artéria do coração ou artéria do cérebro. Se você tiver, por exemplo, um entupimento em uma artéria ligada ao coração, você poderá ter um infarto. Se for uma artéria ligada ao cérebro, por exemplo, a carótida, você poderá ter um derrame cerebral. Então, fatores de risco, na verdade, como pressão alta, diabetes, colesterol elevado, excesso de peso, sobrepeso ou obesidade, sedentarismo, quer dizer, aquela pessoa que come também uma alimentação não equilibrada, excesso de gordura, excesso de açúcares, excesso de sal, são coisas que contribuem para o aumento das doenças cardiovasculares. Antigamente a gente só ouvia falar que os problemas cardiovasculares esses problemas atingiam apenas os mais velhos. E hoje jovens da minha faixa etária também estão sendo atingidos diretamente. O porquê disso? Então, o que acontece? O alimento ultraprocessado, o excesso de alimento ultraprocessado, o estresse do dia a dia, da vida moderna, a falta de atividade física, tudo isso tem contribuído muito. Inclusive hoje a gente tem crianças, para você ter uma ideia, na década de 70 você tinha 1% de crianças obesas. Hoje no Brasil nós temos 17% das crianças do Brasil são obesas. Então tudo isso contribui para cada vez mais precocemente o aumento da doença cardiovascular. A gente até muitas vezes diz o seguinte, que aquela criança que muitas vezes está obesa, que muitas vezes não se sabe, tem pressão alta, tem colesterol elevado, ela será muitas vezes um paciente com problema no coração. Então ela vai ter às vezes até um problema antes mesmo do pai. Então é importante que a sociedade veja e procure tentar corrigir isso através de uma alimentação equilibrada, balanceada, através da prática regular de atividade física. Assim como um carro que a partir de um certo tempo precisa passar por um check-up, por uma revisão, o jovem, a partir de quantos anos é recomendado que ele vá ao médico já fazer um check-up para ver como é que anda o coração, né? Você tem uma ideia, hoje já se preconiza que criança de 2 anos de idade que sejam filhos de pais com fatores de risco para as doenças cardíacas, por exemplo, pais que já tiveram infarto, elas devem ter a dosagem do colesterol elevado. Ou crianças acima dos 6 anos com obesas, por exemplo, ou que tenha problema de diabetes, então precisa a dosagem do colesterol. Claro, a medição da pressão arterial também é uma outra coisa importante e ficar de olho no peso. Muitas vezes os pais precisam estar de olho no peso
das crianças e no que a criança consome. Quer dizer, qual o tipo de alimentação que aquela criança come. Então, isso é muito importante para que você possa fazer a dosagem não só do colesterol, como também de outras taxas, como a glicose. Atividade física e alimentação são os dois fatores principais, não para evitar, mas sim para prevenir, né? Sem dúvida, a prevenção ainda é a coisa melhor que tem. Então, é você estimular a atividade física, pedir para a criança andar de bicicleta, a criança andar, fazer caminhada, a natação, por exemplo, é muito importante. E fazer com que também ela tenha um consumo de alimentos como frutas e verduras, pelo menos 2 frutas por dia, né? Não comer tanta carne, evitar o excesso de laticínios, de embutidos, né? Quer dizer, isso é muito importante. Procurar comer grãos integrais, procurar comer coisas saudáveis para você poder ter uma taxa de colesterol baixa no sangue. O senhor, além de pesquisador e professor, também é médico, atua na área da cardiologia. Qual é o principal perfil hoje do paciente que está se queixando de algum problema na área de cardiologia? Hoje, o que a gente tem se deparado muito nos consultórios? Eu tenho encontrado muita gente pós-Covid, para você ter uma ideia, com dor no peito ou com sensação de palpitação, aquela sensação de batedeira no peito. Isso é uma coisa que tem sido muito frequente. Mas, além disso, pressão elevada. A pressão elevada, pessoas com pressão alta e pós-Covid também pessoas que não tinham pressão alta com pressão alta. Então, é uma coisa que a gente tem se deparado muito. Além, claro, de pessoas com colesterol elevado, pacientes diabéticos, né? Dor no peito, como eu falei. Então, tudo isso é o nosso dia a dia. A gente encontra isso e tudo isso se atribui a não ter olhado no passado alguns fatores de risco que muitas vezes foram deixados de lado. Então, é um colesterol elevado que você muitas vezes era pouco elevado e você deixou um pouco para lá, a pressão que era um pouquinho alta e que você muitas vezes disse, não, eu acho que foi um estresse. Então, muitas vezes é necessário que você fique policiando isso para que você evite, em algum momento, se deparar com alguma surpresa. Ô, doutor, desde criança eu ouço falar que o coração não dói. Eu tô com dor no coração, mas o coração não dói. Isso é fato ou é fake que o coração não dói? Na verdade, o termo dor no coração é um termo, se a gente for olhar, é uma questão de semântica. Porque a dor, na verdade, muitas vezes é uma dor no peito, um peito esquerdo, aqui que a gente chama precordial. Região precordial é a região do peito esquerdo. Mas a dor torácica, de um modo geral, ela sempre deve ser investigada como uma possível causa de problema cardíaco. Sempre, sempre. Dor torácica, a primeira coisa a gente investigar é um problema cardíaco. Claro que existem outras causas de dor torácica. Problema esofágico, um problema gástrico, por exemplo, um problema muscular, um problema osteomuscular nas articulações. Então, problema de coluna, tudo isso pode. Agora, a primeira coisa a gente pensar sempre é um problema cardiovascular para que a gente afaste a maior causa de morte no país e no mundo, né? Então, você precisa fazer uma investigação e afastando isso, aí você vai ver as outras causas também. Mas a dor, por exemplo, no homem, a dor normalmente é uma dor em aperto, isso é o clássico. Uma dor em aperto indo para o braço ou indo para as costas. Na mulher, muitas vezes, não acontece dessa forma. Na mulher, ela pode ter uma dor no estômago, simulando um problema gástrico, ou uma dor na coluna, simulando um problema de coluna. E nos pacientes idosos e diabéticos, nem sempre eles têm essa dor. Eles muitas vezes se queixam de um mal-estar, de uma palidez ou de um suor frio, ou de uma coisa, de um termo que muitas vezes eles dizem, agonia. Eu tive uma agonia, tive uma sensação de que ia morrer, uma sensação de que ia apagar. Então, muitas vezes ele não tem uma fadiga. Então, muitas vezes, um cansaço é muito comum, que a gente chama o que se chama equivalente da dor. Então, a pessoa tem uma sensação de cansaço que ela não tinha antes, e que aquilo equivale à dor. Ou algum sinal indireto, como, por exemplo, uma sensação de batedeira no peito, que poderá ser uma arritmia cardíaca, o aumento da frequência cardíaca, da pulsação que a gente diz, isso podendo ser uma arritmia em decorrência de um problema no coração. Ou até mesmo, muitas vezes, um desmaio. A pessoa teve um desmaio, cansou, fez um esforço que antes ela fazia e ela não sentia nada e ela passou a ter um cansaço. Então, muitas vezes, isso pode ser um problema cardíaco e são manifestações que a gente diz não típicas, são aquelas manifestações que não são clássicas. A clássica é fácil de reconhecer, que é a dor no peito indo para o braço, essa é a clássica. Mas muitas vezes a gente tem que ver sinais indiretos. A oscilação da pressão arterial, queda de pressão ou aumento de pressão chama atenção e a gente tem que sempre investigar uma possível causa cardiovascular. Uma última pergunta para a gente finalizar, que eu particularmente tenho curiosidade. Tenho certeza que tem algum paciente sequelado agora assistindo ao nosso programa. E tem paciente que sofre um AVC ou infarto e não fica sem nenhuma sequela. Vai, faz o tratamento e de repente fica bom. E outros ficam sequelados para o resto da vida. O porquê disso? Às vezes é na hora, a rapidez de levar para o hospital. Como é que funciona isso? Tudo isso é importante. Uma das coisas importantes é o tamanho da área, porque o que é a diferença do AVC
Existem dois tipos de AVC, o derrame cerebral. Existe o hemorrágico, quando um vaso se rompe, em decorrência muitas vezes de um aumento da pressão, tem uma pressão muito alta, rompeu-se um vaso e vai ter um sangramento, um coágulo na cabeça. Ou a pessoa tem um aneurisma que não sabia, se rompeu, forma um coágulo. Isso vai ser um AVC hemorrágico, o derrame hemorrágico. Agora existe o derrame isquêmico, que é igual, é parecido com o infarto. É um infarto no cérebro, existe um entupimento na artéria do cérebro. Esse entupimento leva a uma morte de uma parte do cérebro. No coração existe uma morte do músculo cardíaco. No coração vai fazer com que o coração fique crescido, que se chama insuficiência cardíaca. Enquanto que no cérebro, dependendo da área, pode ter vários tipos de sintomas. Então, se pegou uma área ligada à visão, você pode ficar cego. Se pegou uma área ligada à movimentação do braço, você pode ficar com uma perda, uma diminuição da força ou até perda mesmo da força no braço. Às vezes a pessoa fica com... É muito comum você encontrar um lado do corpo paralisado. Por quê? Porque houve uma obstrução de uma artéria ligada àquela movimentação. Ou alguma alteração de dormência. E existem outros sintomas. Tontura, muitas vezes, pode ser, dependendo da região. Mas o tamanho da área infartada, da área que perdeu sua função, é o que vai fazer com que a pessoa possa ter mais ou menos sequelas. Outra coisa, claro, o tempo em que a pessoa buscou ajuda. Muitas vezes a pessoa fica em casa, fica esperando, e esse tempo, essa perda de tempo do diagnóstico, aliada ao tamanho da área, faz com que exista uma grande sequela. Então, tem as pessoas que não ficam com sequelas e tem as pessoas que ficam com muitas sequelas. Esse foi o Dr. Valério Vasconcelos, que é médico, doutor e pesquisador pela USP em São Paulo. Quero agradecer a entrevista do senhor e fazer o convite já para um próximo programa para a gente esclarecer mais sobre esse tema que é muito importante. Um abraço e boa sorte na caminhada, Obrigado. Tá bom? Olha, são 8 horas, 3 minutos, finaliza o programa.